Bem-vindo! Vamos falar agora nessa revisão sobre sono REM, REM Sleep. Muito bem, qual a importância aí do sono REM? Aqui existem algumas referências que foram utilizadas. Dentre elas eu queria destacar o livro Purvis de Neurociência. Vale a pena separar um tempo para pesquisar sobre o Purvis. Bem, o sono possui um ciclo, the sleep cycle, né? E ele é medido através por meio de um encefalograma. Então, o encefalograma vai analisar, certo? Ele vai analisar as ondas, ao nível de frequência e da amplitude dessas ondas, certo? E isso vai definir se você está no light sleep, num sono um sono que não é muito profundo, vamos dizer assim, ou no deep sleep, um sono profundo. Aqui é um sono leve, light sleep é um sono leve, ou vivid dream, né, o momento ali que você está sonhando. E por meio do encefalograma você consegue notar as diferenças de mudanças do ciclo. Dito isso, a vigília e o sono serão os objetos de discussão desse resumo e do próximo também, desse resumo / revisão. Vigília está relacionado ao momento que você está acordado ou que você está acordando, o início da vigília ou durante a vigília, quando você está acordado, como agora, e consciente. E você também tem um sono que vai ser dividido nessa revisão em sono REM e sono NREM. Basicamente é isso. Começando agora contando uma pequena hipótese da sua vida. Imagina que você estava dormindo e agora você acordou para escutar essa aula, ainda deitado na cama. Então nós vamos falar da vigília e o que está acontecendo quando você está acordando e ainda está na cama escutando essa aula. Basicamente, o seu tronco encefálico, a parte da formação reticular, ela já percebeu que você está acordando. Então ela começa a enviar neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, para o prosencéfalo basal ou ativando. O prosencéfalo basal ativado envia acetilcolina para o córtex cerebral. Voa lá, no córtex cerebral que existe receptores metabotrópicos excitatórios como M1, M3, M5, vão estimular que você cada vez fique mais acordada ou mais acordado. Existem alguns outros núcleos também, como o tegumento pendúculo pontino e o núcleo parabraquial, que possuem projeções para o tálamo, que é a porta de entrada para o córtex cerebral, e também projeções para o prosencéfalo basal, que no final vai para o córtex cerebral. A grande questão e a chave aqui é que quando você está acordando, está sendo enviado estímulos excitatórios para que você possa de fato acordar de vez. Porém, um processo contínuo. O tronco encefálico, como você já sabe, além de possuir esses núcleos que nós comentamos agora há pouco, o parabraquial, tegumento pendúculo pontino, formação reticular, que é super importante, que vai enviar que irá enviar os neurotransmissores excitatórios por prosencéfalo basal. Nós sabemos que o tronco encefálico, ele possui uma coordenação do simpático e parasimpático. Óbvio. Ou, se não era, agora é. Isso daqui é simples. O tronco encefálico possui uma influência no simpático e parasimpático.
E além disso, esse tronco encefálico ele vai induzir, no início dessa vigília, no início dessa pessoa aí que está acordando, ela também vai utilizar de ferramenta para acordar você das glândulas. Então, algumas glândulas serão estimuladas para produzir alguns hormônios. E nós teremos, por exemplo, a tireoide produzindo T3 e T4, que vai estimular o metabolismo basal. Repito, tronco encefálico, formação reticular, neurotransmissores excitatórios, prosencéfalo basal ativado, acetilcolina, e começa a estimular o córtex cerebral para você acordar. Então você está vendo aqui que a T3 e T4 vai estimular esse metabolismo basal. Adivinha? Para você acordar, para começar a vigília. E aí você tem a nossa insulina, que ela também é liberada e permite a entrada de glicose nas células. Essa é a função dela. Basicamente, ela quer induzir um maior gasto energético para que você possa acordar. Então, o corpo percebeu que você está acordando e ele se movimenta. Então, naturalmente, você precisa acordar. Se isso não acontece, você já precisa, né, desconfiar do que está acontecendo. O fisiológico, você pode ver que é acordar. É liberado também o cortisol, que vai, óbvio, aumentar o metabolismo corporal. Se isso não era tão óbvio assim, desculpe, mas agora é. O cortisol, que nós sabemos que possui receptores no hipocampo, na amígdala e na hipófise, vai ser responsável por estimular esse seu início que você está acordando. Tenha certeza que isso aqui é bem simples, não tem nenhum segredo até agora. Muito simples. Então, a pessoa está acordando. Se ela não está acordando, ela pode estar num estresse crônico, uma super fadiga e por aí vai. Existe também diversos outros sistemas que estão acoplados à vigília para acordar você. Olha que coisa. E desses diversos, vamos comentar apenas sobre alguns sistemas. Por exemplo, o sistema da noradrenalina, que está relacionado com o locus ceruleus. É ceruleus, tá? Aqui está com O. O locus ceruleus. Ceruleus, na verdade, é ceruleus. Que vai estar relacionado aí com a noradrenalina. Você já imagina, certo? Você pode ver que está na região aí do tronco encefálico, mais uma vez. Imagina que a adrenalina vai estar aí no sangue para poder estimular que você fique acordado de fato, acordada. Você também possui o sistema de serotonina. O sistema de serotonina está relacionado aí com os núcleos da RAF, que também está lá no tronco encefálico. E eles vão liberar serotonina. Ambos essas moléculas de noradrenalina e serotonina irão estimular essa pessoa, você que está na cama, a acordar. Não para por aí. Nós temos o sistema de dopamina e de acetilcolina querendo fazer você acordar. É muita coisa querendo fazer você acordar. Você achava que acordar era simples, não é. Área tegumentar ventral libera dopamina. Nós sabemos que a substância negra na parte compacta realiza a mesma produção da substância dopamina, da molécula dopamina, também tentando ver se faz você acordar. O sistema da acetilcolina, agora, com ênfase no complexo ponto mesencefálico, que ativa o prosencéfalo basal, que nós já conversamos. O prosencéfalo basal envia acetilcolina para o córtex e aí estimulam a atividade cortical para acordar você. Lembrando que no tronco encefálico nós temos a formação reticular que vai fazer a mesma coisa, vai enviar
neurotransmissores excitatórios para poder ativar o prosencéfalo basal e depois ativar o córtex, liberando acetilcolina. Então, o complexo ponto mesencefálico é um ponto pelo qual vale a pena lembrar. Outro ponto importante é o núcleo basal de Meynert, que também libera acetilcolina em diferentes áreas do cérebro. Você pode perceber, inclusive, que a noradrenalina está liberando para várias partes do cérebro, inclusive para o cerebelo. O mesmo ocorre aqui na serotonina, cerebelo que está relacionado com a parte motor. Agora, a dopamina e a acetilcolina não estão indo para o cerebelo, um ponto bem interessante de se comentar. Enquanto a noradrenalina e serotonina estão, dopamina e acetilcolina não. Foi assim que eu decorei, eu confesso. Enquanto a noradrenalina e a serotonina estão, adivinha? A dopamina e a acetilcolina não. Foi assim que eu decorei. Repeti na última vez porque eu gostei. Enquanto indo para o cerebelo, certo? Enquanto a noradrenalina e a serotonina vão, você pode ver que a dopamina e a acetilcolina não. Legal. Ainda quero acordar você, então estou enviando mais neurotransmissores excitatórios. O cérebro está recebendo noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina, que vão produzir potenciais de ação cada vez maiores e maiores, para que você se torne, além de, ou melhor, não para que você se torne, mas para que você esteja no estado de consciência. No estado de consciência. Além de estar acordado, o cérebro participante, do meio. Você analisando o que está acontecendo. Então, o estado de vigília é um estado considerado aminérgico-colinérgico. Aminérgico porque nós temos aminas, noradrenalina, dopamina, serotonina, e colinérgico tem a ver com acetilcolina. Aqui é um encefalograma retirado de um artigo que você pode encontrar tendo sua referência no início do vídeo. Vigília com olhos fechados. Então você pode ver que tem uma frequência maior, uma amplitude menor. É puramente física isso aqui, né? Estágio do sono, vai diminuindo e tal. Enquanto na vigília, que é a que você está acordado, tá assim, aí com o sono vai aumentando e tal, e aí vai. Seguindo essa lógica aí. Esse é o encefalograma. Beleza. Lembrando aí que são ondas, ondas do tipo beta na vigília, no sono são ondas do tipo delta. Beleza? Muito bem. Existe ainda um outro núcleo que vai colaborar para que você possa ficar acordado. E ele é importante porque ele é o único a liberar histamina. E agora existe uma curiosidade que eu tenho certeza que você vai achar interessante. Lá no hipotálamo existe um grupo de axônios que vão para o córtex cerebral. E eles vão liberar histamina, que é excitatória. E o nome desse núcleo, o único núcleo que libera histamina, é o núcleo tuberomamilar. Tuberomamilar. Geralmente, quem tem alergia, olha só a história. Quem tem alergia toma antihistamínico, toma histamin, e quem dá é a mamis, é a mamãe. Tuberomamilar. A mãe dá histamin para o filho, para atenuar a alergia. E a histamina, sendo recebida por receptores H1 e H2 em diferentes áreas do córtex cerebral, excita e induz a vigília. Tá bom? Esse processo básico aqui do tuberomamilar, que é histaminérgico, ele nos faz também fazer uma correlação com os remédios
antihistamínicos de alergia. Quando você toma um antihistamínico, ele inibe a histamina, que você pode ver que está relacionado com vigília, acordar você. Então, quando você toma um histamin, a tendência é que você tenha sonolência, porque ela vai estar inibindo não só a histamina que está na vasodilatação, mas também a histamina que está ali circulando na região cerebral. Interessante, né, o corpo. Bem, ainda quero acordar você. Então, para isso, vamos escolher um neurotransmissor que irá ativar basicamente todos esses núcleos que foram comentados aqui. Então, eu preciso de escolher uma molécula que vai manter, que além de ativar, ela vai manter ativada. Então, enquanto os outros fazem com que você acorde, essa molécula em específico vai fazer com que você permaneça acordada. Vai fazer com que você permaneça acordado. E eu estou falando das hipocreatinas. Olha que legal, creatina no final, não tem creatina. Hipocreatina. Então, como eu posso lembrar isso? Creatina é uma substância muito famosa hoje, utilizada pelos usuários, né, ou pelos frequentadores de academia, muito embora seja uma substância aconselhável para toda a população. Mas ela é mais famosa entre aquelas pessoas que praticam exercício físico de maneira regular. Então são pessoas muito ativas, muito fortes, que estão com a musculatura em dia, e a hipocreatina é parecido com a palavra creatina. Então vamos dizer que a hipocreatina é como se fosse a creatina do cérebro, que deixa ele ativado, forte por um longo período de tempo. Então a hipocreatina vai ativar e deixar permanecer ativado o LOX ceruleus, tá? Depois você pode pesquisar na minha cabeça ceruleus. O LOX ceruleus libera norepinefrina, libera adrenalina, né? É núcleo da RAF serotonina, e tem a área tegumentar ventral que libera dopamina. Enfim, isso daqui nós não iremos comentar. Então, basicamente, a hipocreatina faz com que essas vias permaneçam ativadas, que você permaneça acordado. E tem um detalhe, todos esses núcleos, além de... Você já conheceu a hipocreatina, que deixa todos esses núcleos ativos. Agora conheça a VLPO, que deixa todos esses núcleos inativos. Olha que interessante. Enquanto conhecemos a creatina, a hipocreatina, que deixa todo mundo ativo e faz uma manutenção na vigília, conheça a VLPO, que deixa todo mundo dormindo, todo mundo cansado, todo mundo inativado e gera um sono. Então, se eu induzo o VLPO, a pessoa dorme na hora, porque o VLPO faz a pessoa dormir, certo? Interessante isso. Então, VLPO libera GABAérgica, né? Ela libera GABA, que é inibitório, e aí inibiria, ou melhor, inibe todos os núcleos dorsal da RAF, LOX ceruleus, área tegumentar ventral, tuberosa mamilar. Então, o VLPO faz isso. Mas, enquanto está de dia, esses núcleos que inibem, eles possuem axônios para o VLPO, e esses núcleos vão lá e inibem o VLPO. Porém, quando está de noite, o VLPO que vai ir lá inibir todos esses núcleos aqui. Beleza? Beleza. Bem, nós precisamos falar sobre esse sujeito aqui. Esse sujeito chama hipotálamo lateral.
O hipotálamo lateral ele é importante porque ele vai liberar aquela molécula famosa, a molécula de hipocreatina, que nós falamos. E quem é que vai ativar o hipotálamo lateral? Quem vai estimular? É o núcleo supraquiasmático. Então o núcleo supraquiasmático ativa o hipotálamo lateral ativa a hipocreatina, e a hipocreatina vai ativar o prosencéfalo basal, que vai produzir a molécula de acetilcolina, que vai induzir a atividade cortical. E adivinha, a hipocreatina ativa todo mundo. Olha aqui, todo mundo aqui, ó. Hipocreatina vai ativar tegumento pendúculo pontino, núcleo laterodorsal, área tegumentar central, locus ceruleus, núcleos dorsal da RAF, tubero mamilar. Então, a hipocreatina vai ativar todo mundo. Então, nesse ponto aqui, de novidade, é o núcleo supraquiasmático, quando está de dia, estou falando de dia, vigília, vai estimular o hipotálamo lateral para produzir hipocreatina, que vai exercer o que nós acabamos de conhecer aqui, ó. Deixar todo mundo ativo para que você permaneça acordado. Beleza? Beleza. Muito bem. Aqui nós ainda estamos tentando acordar vocês. Pode ver onde tem sol aqui, é tentando acordar você. Vigília. Tem coisa. Muito bem. Agora aqui você tem um esquema que eu queria que você prestasse atenção aqui primeiro. Ó. Você tem o hipotálamo lateral produzindo hipocreatinas. Essas hipocreatinas, vamos só no azul. Vai estimular o núcleo laterodorsal NLD e tegumento pendúculo pontino, que vão produzir acetilcolina para estimular o córtex cerebral para fazer você acordar. Quero que você acorde, né? Você pode ver que a hipocreatina também aqui, ela vai estar estimulando o prosencéfalo basal, que produz acetilcolina, que também vai lá para o córtex, estimular o córtex para que você possa acordar. Aqui o negócio é que você acorde. E o prosencéfalo basal também estimula a hipocreatina. E o hipotálamo estimula o hipotálamo lateral para poder produzir mais hipocreatina. Legal, né? A hipocreatina e o hipotálamo lateral também vai estimular a área tegumentar ventral, a parte dopaminérgica, que produz dopamina para tentar acordar você. A hipocreatina produzida pelo hipotálamo lateral também vai estimular o locus ceruleus, né, que produz noradrenalina. Também vai estimular os núcleos dorsais da RAF, que produz serotonina. E o nosso único que é estaminérgico, o núcleo tubero mamilar, que produz histamina. Então só a hipocreatina e o hipotálamo estão induzindo isso tudo para você permanecer acordado, só os azulzinhos. Qual azulzinho falta? Esse aqui, o NQS, que é o núcleo supraquiasmático, que produz a hipocreatina, que eu te falei agora há pouco. Vamos para o vermelhinho? Todos esses núcleos aqui, ó, eles vão inibir o VLPO, porque está de dia. Então a noradrenalina, e eles também possuem um efeito inibitório ali no pendúculo pontino, que vai atuar como regulação. Tá à noite aqui, né? E falando de noite, nós temos o ciclo circadiano, certo? Então basicamente esse é o processo que está ocorrendo na vigília. Você pode ver que é um processo bem complexo que vai colaborar para o ciclo circadiano. E aí você pode ver que é bem interessante: sono pesado, melhor coordenação motora, tempo de reação mais rápido, né? Maior aumento de pressão sanguínea. E aí você vai entendendo um pouquinho sobre ciclo circadiano. Agora, a pergunta é: o corpo, ele sabe quando é de dia e quando é de noite? A resposta é sim. E é através dessa imagem aqui.
Eu não vou comentar essa imagem agora específico, apenas algumas coisas que são simples. Isso daqui, ó, é um olho, né? Tá escrito aqui eye. Eye significa olho, né? Outra coisa simples aqui, você tem a glândula pineal. Então eu queria que você prestasse atenção no olho e na glândula pineal. O olho, ele é o início do sinal que nós vamos comentar agora. E a glândula pineal é a resposta final do que o olho viu ou não viu. O olho vai captar basicamente se está de dia ou se está de noite. E se for de dia, a glândula pineal vai produzir serotonina, e se for à noite, a glândula pineal vai produzir melanina. E aí tem melanócitos tipo 1, tipo 2. Bem interessante. Simples, né? Se o olho perceber que é de dia, vai passar por esse caminho e a glândula pineal vai produzir serotonina. Se for à noite, o olho vai perceber, vai passar por todo esse caminho, a glândula pineal vai produzir melanina, que induz o sono. Então, basicamente, no olho você tem um monte de neurônios na retina, e desses neurônios existem os ganglionares, que existem 4 tipos de ganglionares. Um dos tipos de ganglionares possuem pigmentos de melanopsina e criptocromos, que captam luz ou a ausência da luz. E a captação dessa luz faz com que esses pigmentos gerem potenciais de ação que passam pelos feixes de axônios que estão ligados no nosso querido núcleo supraquiasmático, fazendo com que ele seja estimulado. E a primeira coisa que ele faz quando é estimulado é inibir o VLPO, que induz o sono. E o núcleo supraquiasmático, que foi estimulado por esses pigmentos da luz do olho, ele vai começar a induzir um processo para você acordar ou para você dormir, dependendo se tem luz ou não. Se tem luz, ele inibe o VLPO, ou seja, você vai ficar acordado, e ele estimula o núcleo paraventricular, que é um núcleo glutamatérgico. E aí você vai entender o que está acontecendo aqui. É importante dizer que ali no núcleo supraquiasmático, certo? Está ali no hipotálamo, nesse processo aqui você tem um aglomerado de axônios nessa região, que vai ser chamado de trato retino-hipotalâmico. Trato retino-hipotalâmico. Muito, tá aqui escrito. É muito importante. Muito mesmo. Diria que seria uau de importância. De 0 a 10, 10. Então, basicamente, vamos tentar percorrer um caminho bem simples para você entender, tá bom? Bem simples. Aqui você está olhando o trato retino-hipotalâmico, você está olhando as células ganglionares da retina que nós falamos, que foi comentado aqui, que são aquelas células ganglionares que têm pigmento de melanopsina e criptocromo. Você tem aqui o núcleo supraquiasmático, NQS, tá? Você tem aqui o núcleo paraventricular. Esquece se não libera aqui, deixa eu tirar. Só pensa GABA. Ele libera ou não GABA, tá? Você tem um pré-ganglionar e você tem um pós-ganglionar. Como você vai entender isso agora comigo de uma vez por todas? Número 1. Você tem que saber onde cada partinha está. Aqui, retina, trato retino-hipotalâmico, núcleo supraquiasmático, núcleo paraventricular, pré-ganglionar, pós-ganglionar e, por fim, glândula pineal. Você sabe que se for de dia, no final vai produzir serotonina, mas você sabe que se for de noite, no final vai produzir melanina, eu já te falei isso. Agora, qual é o passo a passo? Eu vou te dizer bem devagar, pensando
que está de dia. Então, vamos lá para a historinha do dia. Deixa eu ver se esse amarelo aqui é bom. Esse amarelo aqui é mais ou menos, né? De dia eu vou arranjar um laranja. Laranja acho que vai ser melhor. Beleza. Então, basicamente é o seguinte. Dona Maria abriu os olhos e adivinha? Está de dia. O que vai acontecer? Dona Maria, a luz está entrando nos seus olhos. As células ganglionares estão ficando excitadas e elas liberam potencial de ação porque tem luz e está de dia. Isso daí vai para o trato retino hipotalâmico, Dona Maria. E adivinha, se está de dia, o trato retino hipotalâmico, ele vai liberar, ó, aqui ó, L é de liberar. O glutamato, Dona Maria, liberou o glutamato. Se libera o glutamato, qual é o próximo caminho? Núcleo supraquiasmático. Se está no núcleo supraquiasmático, ele, pelo trato retino hipotalâmico ter liberado glutamato, o núcleo supraquiasmático vai liberar também o GABA. Tá vendo que ele é de GABA aqui, ó? Esse é o nome, esse daqui é o que ele libera. GABA. Vai liberar o GABA. Qual é a próxima coisa? Paraventricular, que também é GABA. Se houve uma liberação de GABA, né, de dia. Perdão. Tá certo. O trato retino hipotalâmico liberou glutamato. Vixe, eu coloquei... Ah, não, tá certo. Eu falei GABA aqui, né? Mas que tá escrito glutamato. Eu falei GABA, não sei porquê. Então, liberou glutamato. Dona Maria, a luz bateu no seu olho. Liberou glutamato. Chegou no núcleo quiasmático. Também liberou GABA. Vai para o núcleo paraventricular. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai liberar também ou não, Dona Maria? Bem, se tá batendo no meu olho, eu acho que vai, né? Liberou os dois. Pois é, Dona Maria. Esse que é o negócio. Quando chega no paraventricular, ó, essa história aqui legal. Não vai liberar GABA de dia. O paraventricular não vai liberar o GABA. O que isso vai resultar? É só pensar no próximo caminho. Para onde que nós vamos? Para o neurônio pré-ganglionar. O que vai acontecer no neurônio pré-ganglionar? Ele também não vai liberar acetilcolina. Vou até colocar de preto aqui o que ele libera, que eu não coloquei, né? Acetilcolina. Ele não vai liberar acetilcolina, Dona Maria. E se ele não libera acetilcolina, qual o próximo? O próximo é o próximo é o pós-ganglionar. E ele libera, e a molécula que ele libera ou não é a adrenalina. É a adrenalina. Na verdade é noradrenalina, né? Deixa eu colocar certo. Praticamente a mesma coisa, mas vou colocar assim. Noradrenalina. Então essa é de dia, eu vou falar da noite em breve. E aí, Dona Maria, o que você acha? Pré-ganglionar não liberou, né? Pré-ganglionar não liberou acetilcolina. O que vai acontecer no pós-ganglionar? Também não vai liberar. Não vai liberar. E aí você chega na glândula pineal. Quando não libera na pós-ganglionar nem na noradrenalina, porque está de dia, tem esse percurso aqui. Quando chegar na glândula pineal, vai ser produzido serotonina. Agora ficou fácil. Se eu for analisar de noite, sem luz, vou colocar agora a Dona Joana. Dona Joana, abre o olho. É de noite, não vai liberar glutamato aqui, ó. O trato retino hipotalâmico, o olho vai
não vai liberar. Ah, tá, tem as células ganglionares da retina, que é glutamato, né, que eu nem comentei. Isso daqui é o sono. Mas aqui vai dar certo do mesmo jeito o raciocínio. Não libera glutamato. Mesmo jeitinho vai dar certo. Não libera glutamato, certo? Não libera glutamato. Adivinha o que vai acontecer, dona Joana? Se o trato retina hipotalâmico não liberou glutamato porque você abriu os olhos e estava à noite, o núcleo supraquiasmático, você acha que ele vai liberar GABA? Claro que não. Não vai. Aí ele não libera GABA. Se ele não libera GABA, GABA é inibitório. O núcleo paraventricular, o que ele vai fazer? Ele vai liberar. Ele vai liberar. Simples assim. E aí, quando o núcleo paraventricular ele libera o glutamato, quando chegar no neurônio pré-ganglionar, ele vai liberar o quê? Acetilcolina. Simples assim. Eu vou fazer um resumo, né? Eu estou fazendo devagarzinho aqui, que é só para acompanhar o processo, né? Então, o paraventricular libera GABA e no pré-ganglionar libera acetilcolina. Mas quando fala no neurônio pós-ganglionar, adivinha, ele também vai liberar noradrenalina. Meu raciocínio aqui tá lento, que agora é 1h25 da manhã. Então, beleza. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Então, o pós-ganglionar, ele liberou noradrenalina. Agora, simples, né? O último aqui, o pós-ganglionar liberou. O último é a glândula pineal. O que vai produzir? Melanina. Sono. E aí vai induzir o sono. É simples. Então, agora o resumo geral. Liberou aqui. Tem luz. Liberou. Liberou. Não. O resto é não. Dois liberados de dia. O resto é tudo não. Serotonina. 2 não no início. O resto é tudo livre. Melanina. Simples assim. Não tem segredo nenhum. Poderia ter dito isso no início? Poderia. Mas fazer um por um eu acho que é relevante. Então, basicamente, mais uma... como é que a gente diz aqui? Mais um diagrama esquemático. Nós vamos começar agora focando no NSQ, que é o núcleo supraquiasmático. Que ele tem receptores aí de melanina, de melanócitos 1 e 2. Mas o núcleo supraquiasmático, ele que vai ser o foco aqui. Você vê que ele está no centro, né? E ele que vai estimular todo esse processo que nós acabamos de ver. Basicamente, as células ganglionares da retina vão captar luz e vão, através do criptocromo de melanopsina, captar os sinais e enviar ali o sinal para o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, vamos focar nele aqui. Ele também vai ser estimulado pelo prosencéfalo basal, certo? Núcleo dorsal da RAF e, se eu não me engano, sistema límbico também, certo? Esses núcleos, né, colinérgicos, o que vão produzir serotonina, todos eles vão acabar incentivando o trabalho do núcleo supraquiasmático, que por sua vez ele estimula o hipotálamo lateral a produzir as hipocretinas, que você já sabe, ele estimula o locus ceruleus. Então ele começa a estimular aquele processo que você já sabe, que isso tudo, gente, é só para fazer você acordar. Estou quase dormindo aqui, mas só para fazer você acordar. E ele vai e estimula aqui, por exemplo,
ou melhor, esse é o vermelhinho, ele vai e inibe o VLPO. Inibe, isso de dia, tá? Com luz. Ele inibe o VLPO. Ele vai induzir a glândula pineal a produzir serotonina, ou seja, ele vai inibir, vamos dizer assim, a glândula pineal. E basicamente é isso. Agora, se for de noite, ó, tá vendo a lua aqui no vermelhinho? Ele não vai poder mais inibir a VLPO. A VLPO vai dar início ao sono REM. Por estar à noite, ele também vai estimular a glândula pineal a produzir melatonina. A melatonina, ela inibe o núcleo supraquiasmático. A melatonina inibe as células ganglionares da retina. Fazendo assim, dessa forma, a melatonina, estou falando melanina, é melatonina, você vê, né? A melatonina, ela acaba inibindo esse. Provavelmente eu vou tirar esse vídeo do ar depois, só vou usar para revisão. Que ele. Eu acho que estou com sono e houve alguns equívocos de palavras, né? Como melatonina, melanina. A melatonina que vai inibir, né? E a pessoa vai dormir. Você também vai ter aqui no prosencéfalo basal. E já estamos caminhando para o final, graças a Deus. Você tem no prosencéfalo basal aí, que produz acetilcolina, que você sabe que vai induzir a ação cortical, né? Você tem aí a liberação e acúmulo de adenosina. Ao passar do dia, isso daqui é interessante demais. Eu acho que essa é a parte mais legal que eu gosto. Você acordou de dia, começa a produzir a adenosina. Quando chegar à noite, você tem um acúmulo gigantesco de adenosina. É como se deixasse ligado uma torneira e ela vai transbordar. Certeza, você deixa ligado o dia todo num baldezinho. E a adenosina seria essa água. E ela vai se acumulando e ela mesma vai se ligando a receptores específicos de adenosina. E isso, né, quando esses receptores se ligam no prosencéfalo basal, esse excesso de adenosina que é produzido normalmente no dia, ele faz com que o VLPO se ative e o VLPO inibe as vias, então a pessoa vai dormir ou vai sentir muito sono. A adenosina também, essa ligação da adenosina em excesso, vai deixar de estimular, ou seja, vai inibir o sistema de hipocreatina. E a hipocreatina que deixa você acordado. Então você vai querer dormir, seus olhos vão estar pingando, você vai falar assim, meu pai do céu, o que está acontecendo? Eu preciso dormir, certo? E aí vai ter indução do sono, certo? Você vai ter a melatonina, que não é melanina, melanina é da pele, melatonina é o hormônio do sono. Vai fazer inibição do núcleo supraquiasmático, certo? Afinal, não tem mais hipocreatina, a VLPO está ativada, a VLPO ela vai induzir que ocorra a produção de melatonina, como você viu nesse esquema aqui, certo? Que ele vai induzir o início do sono REM, logo vai induzir a glândula pineal a produzir melatonina, certo? E aí você vai ter inibição do núcleo supraquiasmático, indução do sono REM, top demais, deu para entender. Essa adenosina é a parte mais interessante, então por isso que chegar à noite você está querendo dormir. A cafeína, quando você está ali, você fala assim, não, eu vou ficar mais acordado. Eu sou o Hulk, eu sou não sei o que, Capitão América, Superman. Aí não pega bem eu falar que o nome de uma personagem feminina, né, tipo Viúva Negra, sei lá. Aí você fala, não, eu vou ficar mais acordado. E você toma uma cafeína, você toma um energético para você ficar mais acordada, mais acordado. A cafeína e o energético, ela vai se encaixar nessa adenosina. Ó. E se a adenosina não se encaixa
lá nos receptores do prosencéfalo basal específicos para adenosina para você sentir o sono, para você dormir, você fica acordado. Mas adivinha, daqui a pouco vai passar um pouco o tempo, ela já está em excesso, você vai sentir sono de novo. Então, basicamente, o ideal é você dormir, né? Então, deu 10 horas, você fala, vou estudar mais um pouco, mas você está muito cansado. O ideal, certo? Estamos falando do ideal e do que tem que ser feito, entendendo a neurociência do corpo. Vamos dizer que aqueles indivíduos que dormem muito pouco ou realizam uma prática de sono curta, eles ou possuem uma fisiologia muito diferente, ou apenas estão usando ou apenas não têm conhecimento sobre isso que nós estamos comentando agora. Então acaba que é tolice você, muito cansado ou muito cansada, continuar estudando, certo? E acaba que é tolice. Então o ideal é, se você está cansado ou cansado, você tem que dormir. Bem, você tem aqui o sono REM, certo? Mais uma vez, na verdade nós vamos comentar exatamente sobre o sono REM. Muito interessante isso aqui. Olha só. Esses cinzas aqui representam que essas vias estão inativadas, não está acontecendo nada. Então o VLPO está ativado, ele inibe hipocreatina, ele inibe o prosencéfalo basal que produz acetilcolina, que vai para o córtex cerebral induzir atividade cortical para você ficar acordado. O VLPO ele vai inibir o loxeriuleus, ele vai inibir o núcleo tuberomamilar, que é estaminérgico, ele vai inibir os núcleos dorsais da RAF, que produz serotonina, vai inibir o núcleo látero dorsal e tegumento pendúnculo pontino, que produz acetilcolina. Então, a VLPO simplesmente desativando essas coisas, você entra no sono REM. É simples, né? Vamos dizer assim, não tem muito segredo. Então, alguns detalhes importantes. Para finalizar, você está olhando aqui mais uma vez aquele encefalograma do início. Mesmo exemplo que eu dei no início, alta frequência, está diminuindo, você está dormindo. Vamos lá. O primeiro ponto é que quando você vai almoçar, é produzida a colecistocinina e a bombezina, que atingem a circulação sanguínea e são comprovadamente indutores do sono NREM. Certo? Isso é interessante. Também isso colabora, né, para entrar no sono NREM, por isso que depois do almoço você fica querendo dormir. Certo? Também a diminuição de temperatura favorece a entrada do sono REM, um lugar friozinho. Né? Os neurotransmissores como a adenosina e o GABA, a adenosina você já está sabendo que eu falei que é a parte que eu mais gosto, o GABA é inibitório. E os opioides endógenos, a somatostina, hormônio alfa-melanocítico. Melanocítico lembra de melanócito e não melanina, né? Facilitam o sono NREM. Os neurônios que... então esse é um processo... facilitam o sono NREM, simples assim. Os neurônios que contêm adenosina, que eu falei, né, que à medida que o dia vai passando, eles vão aumentando no prosencéfalo basal, né, que estão situados lá no hipotálamo, eles são sensíveis a bloqueadores do receptor de adenosina. E aí são as cafeínas, as xantinas, esses remédios inibidores do sono. Mas que você já sabe que é besteira. Né? Vocês têm os benzodiazepínicos que ligam-se a receptores GABAérgicos pós-sinápticos, facilitando o sono NREM. Ou seja, os benzodiazepínicos, remédio de ansioso. Né? Os ansiolíticos, eles induzem um sono porque eles são GABAérgicos, né? Eles produzem GABA, e GABA é inibitório. Então, por isso que eles induzem o sono.